Saudações, realizadores e curiosos. Eu sou Daiane Santiago e apresento o podcast Sonoplastia, aquele podcast que vai nos provocar a pensar, discutir e dar aquela viajada sobre o sonoro no cinema brasileiro. Hoje é o nosso quarto episódio e vamos conversar com o editor e montador Iago Alec. Seja bem-vindo, Iago. Boa, e aí, tudo bem, Dai? Vamos nessa, vamos lá. Eu vou fazer uma breve apresentação sua aqui, para quem não conhece. Iago Alec é formado pelo BI de Artes com concentração em Cinema e Audiovisual e graduando em Produção Cultural, ambos pela UFBA. Trabalhou com montagem de vários curtas-metragens, sendo alguns como Com os Pés no Chão, A Barraca de Capeta e documentários como A Cupe, Terra Quente, entre outros. Ministrou oficinas pela Mostra Cine Vender e pelo curso Livre de Cinema da Facom UFBA. Atualmente, trabalha com jornalismo na área de edição de audiovisual pela emissora TVE. Vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta que a gente costuma sempre fazer para os nossos convidados. Como é que você se define no cinema? No cinema, eu me defino como um dos primeiros espectadores do filme, né? Já que eu tô ali editando, eu tô ali o primeiro a sentir as emoções. Sim. Uhum. Um apaixonado também. A forma que um espectador que está ali, está dentro do cinema trabalhando, mas estou ali vendo também tudo acontecer e da melhor forma possível. Massa. Você pode explicar para a gente qual é a diferença entre montagem e edição? Existe alguma diferença? Edição e montagem, eles estão intrínsecos um do outro, né? Os dois estão ali, bem por dentro, mas eu creio que a montagem tem algo muito mais de elaboração com sentidos de linguagem, não que a edição não tenha, mas a montagem ela tá mais ligadas às linguagens, às formas que cada cena pode transmitir, a forma como a cena também pode passar para o espectador, de como vai sentir. Então a montagem está mais ligada eu creio, né, que está mais ligado aos sentidos, né? A edição é como se fosse um plano colando no outro e a partir daí uma imagem com a outra fazendo outros sentidos. Você percebe, como a gente falou, que você tem essa experiência atualmente na TVE, você acha que tem uma diferença entre editar o material jornalístico e o cinematográfico? Por quê? O que é que guarda essas diferenças? Então, dentro do jornalismo, assim, né, eu acabo percebendo que as edições no jornalismo vai muito de acordo com o que o repórter, né, explana para a gente, né? Então, a partir daí, nós criamos com a imagem que o cinegrafista captura, e a partir do que vem de off, né, do que o repórter faz, né, a gente vai colando as imagens. Que aí é a edição, né, no caso. Eu acho que o jornalismo tem ali esse lugar da edição. E aí no cinema tem algo que é muito mais trabalhado, né, que é isso, uma cena, você pensa, o diretor de fotografia pensa na cena, que aí quando chega na edição vai fazer o sentido, e aí sim tá aí esse lugar da montagem, né, quando é bem pensado, bem planejado, o que uma cena vai fazer com a outra para dar sentido, né, sai de uma cena, vai em outra. Então, assim, o cinema ele te dá essa possibilidade de pensar, né, nessa criação. E no jornalismo é meio que o que está acontecendo no momento, e a gente, quando está ali na ilha de edição, é ler esse momento a partir de uma leitura do repórter. Entendi. Pensando nisso, assim, como você transita nessas duas áreas, quais são suas referências como editor? Quais são as pessoas com quem você se inspira, né, para fazer seu trabalho de edição? Se eu parar assim, pensar em nomes, eu vou lembrar para vocês um nome muito hollywoodiano. Mas, por exemplo, eu tenho visto, por exemplo, curtas que eu acabo gostando muito das edições de curtas, e aí acabo também me esquecendo muito de nome. Mas tem muitos curtas que eu tenho visto ultimamente, curtas brasileiros, como do Jefferson D, Renata, tem o de Davi Ayan,
tem uns filmes assim que eles mesmos são diretores e montadores dos filmes, que eu tenho observado essa um, um cuidado, né, com a imagem, de como vai transmitir as emoções a partir da edição, né, da montagem do filme. Então, assim, nome pra mim é meio complicado, assim, mas eu tenho ultimamente minhas referências têm sido muito de filmes brasileiros, assim, de curta, por sinal. Entendi. Como você percebe que o editor de imagem é visto pelos realizadores, né? Tipo, quando você é convidado para fazer um trabalho, editar um trabalho, como é que você, por exemplo, quando você é convidado a editar e mixar o som, qual é a sua reação? Olha, de certa forma, quando é curta, como posso dizer, quando são curtas que são feitos por uma galera assim que não tem uma condição de contratar uma galera de som, que tipo tá complicado fazer ir para um estúdio ou contratar uma equipe, geralmente acaba sobrando para o editor também esse lugar do som, né? E aí pensar nesse som do filme porque assim, né? Porque são muitos toques dentro do filme, né? Então, assim, é uma coisinha, tipo, um cintilar de um prato, a abertura de uma porta. Então, pensar nessas coisas, de como a edição e o som, para quem não tem uma grana, assim, eu já peguei muitos trampos que foram assim, tipo, uma galera que não tinha condição de pagar um cara que fizesse uma edição de som, e aí o editor toma a imagem, toma o som e te vira, né? Já foi muito assim. Entendi. Na verdade, você faz mais pelo projeto, né? Especificamente. Sim. Se a gente for pensar, o ideal não seria isso, né? No caso. Não seria o ideal. Porque assim, tem o diretor, ele pensa, né, num processo do que vai ser de som, o que vai ser de imagem. Então, assim, o editor só ficar pensar no que ele vai fazer com os dois, editar o som e editar a imagem, é muito mais trabalho, é muito mais trabalhoso, né? Então, assim, seria recomendado que tivesse mais editores de som para poder, tipo, ajudar o editor, por sinal, né? Porque o editor pode fazer um corte ali e já tá trabalhando junto com o editor de som para ver como vai ficar casando as imagens e como vai surtir a cena. Mas Entendi. É meio complicado, assim, no audiovisual, assim, enquanto só quem tem produtoras e produtoras grandes que tem esse cuidado, né, de fazer o filme, e aí você ter o editor do som e o editor de imagem. Você acha que isso se deve a uma cultura de não dar tanto valor assim, então até na hora de planejar, essa parte fica como se fosse em segundo plano? Eu poderia pensar que sim, uma parte fica negligenciada, né? Que tipo acha que o som não é importante no filme, sendo que o som é super importante. Você vê e fala assim, tipo, falo de vídeos simples que você posta no Instagram. Eu falo das redes sociais porque como é um movimento, né, que está acontecendo, então assim, tipo, tá o tempo todo. Então assim, se você não tiver um som bom, você não tem um público para poder ver a sua interação, né? Então assim, começo por aí falando que tipo, a galera já não vai ver. E aí, pô, se você pensar desde o início do seu projeto que você precisa ter alguém para tomar cuidado com o som, eu acho que é só o ganho para o projeto, né, em si. Eu falo do curta, do filme, ou até materiais publicitários, qualquer outro tipo de material. O som é importante, né? Então, assim, pensar isso desde o seu início é fundamental para que o filme ou qualquer tipo de material que você está fazendo, ele tem o som tem essa importância tanto quanto a imagem, né? Sim, sim. Você produziu e editou imagem e som do filme com os pés no chão. Como que você planejou essa trilha sonora? Então, veja só, eu estava fazendo o filme com Marisa Urbano, e aí, a partir desse lugar que a gente pensou, né, do que poderia ser do som, do ruído, né, porque assim, como a gente, no momento assim, estava numa comunidade, e a comunidade já reverberava esse som, né, esse som que é do cotidiano, que tem pessoas dentro de casa, que tá o som além das paredes, né, então a gente deixou muito claro que a gente queria esse ruído do que vinha de fora, né,
E isso que veio de fora também veio corroborando muito com a ideia do discurso da Dilma falando de que do processo dela de impeachment, e aí depois tem o processo também do filme, que tem um som do filme do Cláudio Assis, que o nome eu não consigo me lembrar agora, mas tudo isso foi pensado assim, tipo, o que a gente foi pensando assim de possibilidades, o que a gente tinha de material de som e o que a gente poderia captar e o que poderia fazer sentido para o filme, né? Então, a Marise tinha um equipamento e aí conseguimos captar, fora os sons que a gente foi buscando na internet, né? Que foi o discurso da Dilma, do filme do Cláudio Assis. E tudo que foi ao redor, né? E o que tinha ao redor foi ajudando, junto com o som do carro do ovo, que passa todo dia na porta das nossas casas, né? Que hoje não é mais só o carro do ovo, é o carro da farinha, então é uma feira dentro do carro hoje. Mas tá passando assim, e aí a gente consegue esse cotidiano, né? A gente pensou nesse cotidiano do que faz com que a gente se sinta, né, naquela casa, naquele momento do filme, sentir em casa e perceber o que é que nós temos no som, ao que tem ao nosso redor. Então foi mais ou menos assim que a gente pensou a proposta do som do filme. Fora que tem uns momentos que é o do café, e aí nos momentos do café eu pensei, comentei com um amigo meu que gosta muito de música, e aí ele também estava treinando algumas coisas de trilha sonora, eu falei com ele, olha, eu tô pensando assim, e aí ele jogou uns sons, né, de atabaques para mostrar o momento que é tenso do filme, que é o café borbulhando. Então ele traz isso para a gente também, né, no filme. Então ele foi pensado assim minuciosamente com cada parte do som como poderia entrar. Sim. Você se dedicou, né, por um período a pensar o cinema de periferia, tanto na Girapumba Produções quanto na Copecine, que são dois coletivos, né, produtoras de cinema periférico. A partir dessa sua experiência, eu queria fazer uma provocação aqui sobre uma frase. O mundo é barulho e silêncio, de Wisnik. O que é que você acha dessa frase? O que é que você pensa sobre essa afirmação? É a verdade, né? Porque assim, por mais que vamos pensar que se for olhar para cada ser humano, né, o ser humano por dentro, ele já tem os barulhos internos dele mesmo, né? Mesmo no próprio silêncio ele tem a inquietude do se pensar, do se elaborar, então assim, ele tem essa inquietude que é dentro do silêncio, então ele é um silêncio que também é barulho, e o que está fora, o que está ao redor, está dentro do seu cotidiano também, então faz todo sentido. Né, por mais que vamos pensar, se a gente tá na periferia, de certa forma é isso, você chega sexta-feira à noite, por mais que você queira o seu silêncio, mas você vai ter o vizinho que está comemorando algo, e aí a partir disso o seu silêncio acaba virando o barulho que está ao redor, né? Então assim, tipo, faz todo sentido a frase do Visca aí. Exato. Compartilhamos barulhos e silêncios, né, na verdade. Sim, o tempo inteiro. Bom, Iago, eu queria te agradecer muito por você participar do podcast, né, pela sua disponibilidade, pelo esse compartilhamento, né, de conhecimento. Sim. E é isso. Em breve a gente está lançando aí. Ok, eu que agradeço e estamos aí, né? Que o projeto continue para frente, que chegue a muito mais episódios e toda a força, todo axé para vocês. A iniciativa é uma idealização da realizadora Marise Urbano e é viabilizada por meio do Edital Setorial de Audiovisual 2019, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.